Amém. Glória a Deus. Pega a Bíblia para mim, por favor. Aleluia. Bendito seja Deus. Deus é maravilhoso. Amém. Nós estaremos entrando agora na ministração da palavra de Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Vamos, amados, orar ao Senhor, pedir a Deus para que a sua bênção esteja sobre nós e Deus possa falar conosco. Deus possa nos conceder um alimento forte. Amém? Um alimento para a nossa alma. Estava falando hoje com a irmã Kelly, né? Que quando nós nos alimentamos de um alimento forte, nós temos necessidade de dar um tempo, de fazer 1 quilo. Nós não saímos de uma feijoada forte e vamos bater bola, correr, praticar qualquer esporte. Nós sentimos necessidade de dar uma pausa em nossas vidas. Como se diz, né? Os antigos dizem fazer 1 quilo após a refeição. Né? Não vamos jogar, não vamos nadar, não vamos fazer nada, porque nos alimentamos e estamos cheios. E se nós fizermos qualquer coisa, pode nos dar uma congestão, né? Eu acho que é assim que eles falam. E vamos passar mal e até morrer. Então que Deus possa nos dar graça, nos conceder um bom alimento, para que a nossa alma seja cheia de Deus, para que nós possamos nos resguardar deste mundo, que nós possamos sentir a necessidade de nos resguardar deste mundo. Dá um tempo, os irmãos estão entendendo? Dá um tempo. Claro que nós precisamos do mundo, claro que nós precisamos de trabalhar, nós precisamos divertir, mas após a palavra de Deus, nós precisamos dar uma pausa, uma meditação, não é isso? Né? Aleluia. Irmão Carlos, leia para nós Gênesis capítulo 6, e logo após nós estaremos orando. Gênesis 4, versículo 6. Gênesis 4. Amém. Começa o versículo 1 até o 6. E Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: concebi um homem do Senhor. E ela também teve Abel, irmão dele. E Abel era um guardador de ovelhas, mas Caim era cultivador da terra. E no passar do tempo aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, ele também trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho. E o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta. Mas por Caim e por sua oferta, ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado, e o seu semblante caiu. E o Senhor disse a Caim: por que ele está irado? E por que o teu semblante está caído? Amém. Até o 6? Amém. Amém. Senhor nosso Deus, Pai Celeste, Deus maravilhoso e tremendo, Deus glorioso, Deus que cuida de nós, Deus que de uma maneira maravilhosa cuida de todos nós, de toda a humanidade. O Senhor está observando os bons e os maus. Meu Deus, e tudo está no controle do Senhor. Nada foge ao controle do Senhor. Bendito seja Deus. Nós confiamos em Ti, Senhor. A nossa alma, a nossa vida, meu Deus, nos ajuda, nos proteja, nos alimenta, nos defenda, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós cremos, Senhor, que Tu és suficiente para guardar as nossas almas. Bendito seja Deus. Por isso ofertamos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração.
Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja Deus, aleluia. Podeis assentar em nome do Senhor. Irmão Rafael, fique com Isaías capítulo 45 e o versículo 15. Quando eu pedir, o irmão vai ler. Isaías 45, versículo 15. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amados, o que o irmão Carlos leu está escrito em Gênesis, no capítulo 4, versículo 1 e diante, sobre a primeira geração na terra. Foi os dois primeiros seres gerados, não é? Porque Adão e Eva não foram gerados, eles foram criados, eles foram feitos pelas mãos do Todo-Poderoso. Então Caim foi o primeiro ser gerado de um homem e uma mulher, da união de um homem e uma mulher, Adão e Eva. E Abel, o segundo ser gerado. Amém. Mas a história, a palavra de Deus nos relata que quando Deus criou Adão e Eva no jardim do Éden, Deus fez a eles a imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Eles eram a imagem de Deus, né? Foram criados à imagem de Deus, Adão e Eva. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos, no capítulo 5, que Adão foi criado à imagem daquele que havia de vir. Adão foi criado à imagem de Jesus. Aleluia. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Para Deus não existe tempo. Para Ele tudo é presente. E quando Ele fez Adão e Eva, Ele fez a imagem de Jesus. Isso é escrito em Romanos, no capítulo 5. Aleluia. Vamos lá para ver. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Romanos, capítulo 5, no versículo 14, diz assim: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Os irmãos estão entendendo? Adão foi criado à imagem, a figura daquele que havia de vir. Por quê? Porque Jesus é o Todo-Poderoso, é o Verbo que se fez carne, né? O verdadeiro Deus, como está escrito em Isaías capítulo 6, versículo 9, né? Que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Nasceu um menino no mundo, nasceu mais um filho no mundo, nasceu mais uma criança no mundo, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém. Quem era Jesus? Deus Forte. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém. Não existe outro Deus. Ele é o único Deus. Ele é o Deus verdadeiro. Ele é a vida eterna. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Pai da eternidade. Aquele menino que nasceu naquele dia, aquele menino que foi gerado por Maria, obra do Espírito Santo, ele não é o filho, simplesmente, ele é o Pai da eternidade. Ou então esse versículo é mentiroso. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, né? Então Todo-Poderoso se fez carne.
o Todo-Poderoso, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então ali estava Jesus, o Todo-Poderoso, manifestado na criação, manifestado como criatura diante dos olhos dos homens. Mas ele, na verdade, é o Todo-Poderoso. A palavra de Deus nos diz que em Cristo Jesus habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Tudo que é Deus, nos mínimos detalhes, toda a grandeza de Deus, habita corporalmente toda a plenitude de Deus estava naquele corpo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,19 que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus não estava com Cristo, Deus estava em Cristo, estava dentro de Cristo, habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Aleluia, amém. A grandeza do nosso Deus. Então, quando Deus criou Adão e Eva no paraíso, então ele fez Adão e Eva a sua imagem em Cristo Jesus. Ele não fez a sua imagem em espírito, porque um espírito não tem forma. A grandeza de Deus não tem forma. Então ele fez a sua imagem em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, irmão Carlos leu. Não, foi irmão Carlos? Foi eu mesmo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo bem? Aleluia. Espero que as dezenas, centenas de pessoas que venham ouvir esta mensagem possam entender que na Bíblia, que a palavra de Deus nos diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Amém. Amém. E este Deus, todos os dias à tardinha, ele ia buscar Adão e Eva. Presta bem atenção no que eu estou falando. Deus procurando o homem. Deus sabia onde Adão e Eva estavam, no paraíso. E todos os dias à tardinha, Deus ia ao encontro de Adão e Eva. O Deus procurando o homem. Né? E ali, Adão e Eva se regozijavam na presença de Deus. Deus se regozijava na obra da sua mão, porque era uma obra perfeita. Eram dois seres criados à imagem e semelhança de Deus. Mas qual é esta semelhança? A semelhança é a pureza, a inocência, a falta de pecado, a falta de todo o mal que está neste mundo. Adão e Eva eram puros aos olhos de Deus. E por isso eles podiam contemplar a Deus. Eles podiam ver a face de Deus. Nós vimos que Moisés ansiava por ver a face de Deus. Mas Deus falou com ele: Moisés, nenhum homem pode ver a minha face e viver. Nem mesmo você, Moisés. Mas a pedido de Moisés, o que Deus fez? Falou: Moisés, eu vou te colocar atrás de uma penha, atrás de uma rocha, numa pinda, e eu vou passar toda a minha bondade diante de ti. E quando eu houver passado, eu vou tirar a minha mão. Você vai me ver, Moisés, mas vai me ver pelas costas. E assim aconteceu. E só de Moisés ver um pouquinho de Deus, o seu rosto brilhava como o sol. Aquela glória passou até Moisés, de tal maneira que Moisés não podia ter contato com os homens, com o povo de Israel. Moisés tinha que colocar um véu sobre o seu rosto, porque as pessoas olhavam para Moisés e viam Moisés como o sol, não conseguiam contemplar Moisés. Aleluia, glória a Deus. Mas Adão e Eva tinham contato íntimo com Deus. Mas o que aconteceu? Satanás entrou na história. Satanás entrou no jardim do Éden. Satanás enganou Eva.
Eva levou Adão a cometer o mesmo erro, né? Porque Deus falou que no dia que deste fruto comeres, certamente morrerás. Essa era a palavra que eles tinham de Deus. Mas o que aconteceu? Eva comeu. E quando Adão olhou, Eva comeu e não morreu, Adão não mais deu crédito à palavra de Deus. Porque Deus não falou que aqueles morreriam imediatamente como um veneno, mas Deus falou: morrerás. E esta verdade se cumpriu. Porque eles que eram imortais não iriam morrer nunca, certo? Agora se tornaram seres mortais, iriam morrer. A morte agora teria domínio sobre Adão e Eva. E por causa da morte ter dominado Adão e Eva, e porque agora eles não podiam viver eternamente, Deus foi obrigado, né? Como que é obrigado pelas circunstâncias, a tirar Adão e Eva do jardim do Éden. Por quê? Porque além do fruto da sabedoria que eles não poderiam comer, e comeu, existe também lá a árvore da vida eterna. E se Adão e Eva, da mesma maneira como desobedeceram, comeram o fruto da sabedoria, né? Se eles comessem o fruto da vida eterna, eles iam viver eternamente neste corpo, irmãos, passando 100 anos, 1000 anos, 10.000 anos, e este corpo desfalecendo, e vai chegar um tempo em que as pessoas ficariam inertes, né? Mexendo só com os olhos, ou talvez nem os olhos, mas a vida dentro dele. Isso seria a pior coisa que poderia acontecer à humanidade. Quantas pessoas que por uma enfermidade, uma dor, eu quero morrer, eu preciso morrer, né? Não aguento mais esta dor. Imagina a pessoa sentindo dores, e no corpo e não morrer. Então foi pela misericórdia de Deus que Ele nos tirou do paraíso. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus ali buscava a sua criatura, Adão e Eva, antes do pecado. Era Deus que ia ao encontro de Adão e Eva. Amém. Mas irmão Rafael vai ler para nós agora Isaías, capítulo 45, versículo 15. Verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Pode ler de novo. Verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Amém. Presta bem atenção, amados. Antes do pecado entrar no mundo, antes de Adão e Eva pecarem, era Deus que ia ao encontro de Adão e Eva. Mas quando o homem se tornou pecador, a palavra de Deus nos diz que, está escrito em Isaías no capítulo 59, que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. As nossas iniquidades, amados, é como um paredão que tem o poder de nos separar de Deus, porque Deus não suporta o pecado. Então, o que a palavra de Deus nos diz? Isaías 45:15, irmão Rafael leu. Tu és um Deus que te ocultas, ó Deus de Israel. Porque agora Deus está oculto. Deus não está mais, né, buscando o homem para ter comunhão com o homem. Deus não está mais buscando o homem na sua condição de pecador, porque se Deus se aproximar de nós, na nossa condição, nos aparecer, como Ele falou com Moisés, nenhum homem pode ver a minha face e continuar vivo. Então é pela misericórdia de Deus que Ele está oculto, para que nós não morramos. Os montes, no tempo de Moisés,
não podiam suportar a grandeza de Deus quando ele se manifestava para falar com Moisés. Né? Os montes tremiam, pegavam fogo com a presença de Deus. E qualquer animal que tocasse aquele monte morria. Então Deus agora está oculto. Mas Caim e Abel, eles ouviam as histórias de seu pai e de sua mãe. Ah, meus filhos, quando nós estávamos no jardim do Éden, tudo era maravilhoso, tudo era glorioso. Não, que lugar lindo, vocês não conseguem, vocês não podem imaginar. Não é esta terra aqui amaldiçoada, esta terra, Caim, que você tem que cavar, você tem que plantar, porque senão você morre de fome. Não é esta terra, ó Abel, que você tem que passar noites, dias, noites, madrugadas, cuidando do rebanho. Por quê? Porque existem outros animais querendo comer, matar as suas ovelhas, porque agora a morte entrou no mundo. Então você tem esse trabalho, você não pode ficar descansando enquanto as suas ovelhas estão aí dispersas, você tem que ir atrás de uma após uma, você tem que cuidar, você tem que entrar nos abismos, tirar a ovelha de lá. Caim, você tem esse trabalho todo, e às vezes você trabalha meses, e de repente vem uma tragédia, vem um vendaval, vem um sol muito quente, vem uma chuva muito forte, destrói tudo. Ah, Caim, lá nós tínhamos tudo em nossas mãos. Deus colocou todo o paraíso em nossas mãos. Todos os frutos nós podíamos comer, tudo vinha em nossas mãos, tudo suave, tudo lindo, sem tragédia. E Caim e Abel ouvia as histórias de seus pais, como nós contamos as nossas histórias para os nossos filhos. Aleluia! Todo pai, toda mãe conta história para os seus filhos, principalmente se foram coisas notórias, e nada mais notório do que a presença de Deus. E quando Adão e Eva falavam da presença de Deus, da grandeza do nosso Deus, então eles sentiram desejos de buscar a Deus. Ah, então nós vamos ter que buscar a Deus. Nós vamos ter que ter um encontro. Caim, vamos ter um encontro com Deus, vamos orar, vamos clamar, vamos pedir a Deus, vamos oferecer a Deus alguma coisa. O que, Caim, que nós podemos ofertar a Deus? Oh, Abel, eu não sei, mas eu sou lavrador da terra, o que eu posso oferecer a Deus são frutos do meu trabalho. É, Caim, eu tenho as minhas ovelhas, eu vou pegar a melhor ovelha, eu vou pegar o melhor e vou oferecer ao Senhor. Quem sabe o Senhor vai nos atender. E eles foram fazer este oferecimento ao Senhor, né? E quando eles ofereceram ao Senhor, a Bíblia diz que Deus agradou mais da oferta de Abel. Né? Não é que ele desprezou a oferta de Caim, não, mas ele gostou mais da oferta de Abel. Mas o pecado já estava no mundo, o diabo já estava agindo no mundo, né? E quando Caim viu que Deus agradou mais da oferta de Abel, ele ficou irado. E Deus ainda falou com ele: Caim, por que mudou o teu semblante? Olha, Caim, se você proceder bem, a sua oferta será aceita. Mas se procederes mal, Caim, cuidado, o pecado jaz à porta. E ele quer te dominar, Caim, mas você tem que dominar este mal. Amados, o pecado jaz à porta. Nós estamos num mundo maligno. Toda hora nós somos tentados. Toda hora o inimigo quer tirar proveito da nossa vida. Toda hora o inimigo quer nos chatear, nos deixar nervoso, nos deixar levar a ofender o nosso próximo. Mas Deus falou: sobre ele tu deves dominar. A irmã Kênia estava falando sobre mansidão.
E nós ontem meditamos sobre isto. Aleluia. Não tem nada que agrada a Deus mais do que um coração humilde e contrito. Um coração manso. Aleluia. Glória a Deus. Né? Porque quando nós somos mansos, quando nós somos humildes, certo? Nós não queremos passar à frente dos outros. O problema de Caim era este. Deus tinha que agradar mais da minha oferta. Por que Deus foi agradar mais da oferta de Abel? Eu trabalhei muito mais do que Abel. Eu tive que cavar a terra, eu tive que plantar, eu tive que esperar. Isso aqui é fruto de dias e dias de trabalho. Abel só ficava lá debaixo da árvore descansando, enquanto o seu rebanho estava pastando. Então a minha oferta tinha que ser melhor. Aleluia. Amados, nós vivemos num mundo onde as pessoas estão querendo agradar a Deus. Tem propósito de agradar a Deus. Mas não estão buscando não estão buscando saber qual é a vontade de Deus. O que realmente Deus agrada. Aleluia. Né? As pessoas querem se sentir fortes diante de Deus. Querem se sentir privilegiados diante de Deus. Mas querem oferecer ao Senhor aquilo que eles estão oferecendo. Como Caim não procurou saber primeiro o que agrada a Deus. Né? O que Deus fez em prol de Adão e Eva, quando estes pecaram, que Deus matou um cordeiro, tirou a sua pele, cobriu a nudez de Adão e Eva. Não procurou saber nada sobre isso, mas simplesmente, Senhor, é isso que eu posso te oferecer. Amados, este é o maior perigo do mundo de hoje. As pessoas querem agradar a Deus do seu jeito. Não estão buscando segundo a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que Deus agora está oculto. Isaías 45:15. Tu és um Deus que te ocultas. Aleluia. Né? Mas Deus, de uma maneira possível, dizendo assim, Deus ainda está buscando os homens. Né? A palavra de Deus nos diz que, né, Deus está buscando verdadeiros adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Em espírito e em verdade. Como? Deus está tocando. Deus está despertando. Deus está levando o evangelho a todo mundo. A palavra de Deus está sendo pregada a todo mundo. É a maneira que Deus está buscando. Ele não está se manifestando a ninguém. Irmão Rafael falou aqui, achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então Deus está de olho, contemplando toda a humanidade. A palavra de Deus nos diz que os olhos do Senhor percorrem por toda a terra, contemplando os bons e os maus. Então Deus está olhando quem é que está interessado em buscá-lo. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja Deus. Deus está buscando verdadeiros adoradores. Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. O que aconteceu lá no Jardim do Éden? Todos os dias, Adão e Eva estavam à porta, no lugar certo, onde Deus chegava. Ali estava Adão e Eva esperando Deus à tardinha. Mas houve uma vez em que Deus chegou e eles não estavam onde deviam estar. Deus sabia onde Adão e Eva estavam. Ninguém pode se ocultar aos olhos de Deus. Acabei de falar que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, contemplando os bons e os maus. Ninguém se esconde da presença de Deus.
nem Jonas no ventre do grande peixe. Deus está esperando as pessoas se manifestar. Deus está esperando eu me manifestar. Deus está ansioso, aguardando no momento em que eu dobro os meus joelhos para adorá-lo. Deus está aguardando o momento que você dobra os seus joelhos, que você deixa este mundo de pecado e fala: agora eu vou buscar o meu Deus, agora eu vou adorar o meu Deus, agora eu vou tirar um tempo de glorificar ao Senhor. Então Deus ali está. E quando você começa a orar, e quando você começa a exaltar o Todo-Poderoso, engrandecer o seu nome, reconhecendo as suas fraquezas, falando: Deus, eu preciso de ti, Deus, eu necessito de ti, Deus, eu não vivo sem ti, Deus, eu estou numa corda bamba, Deus, o inimigo quer me matar, o inimigo quer me destruir, tem misericórdia de mim. Então Deus, aleluia, Ele se manifesta. Você pode sentir a presença de Deus, aleluia, glórias ao Senhor, porque o nosso Deus está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Aleluia, glória a Deus. Oh, o que atraiu Deus àquele lugar? A oferta de Abel. A oferta de Abel atraiu a Deus. Aleluia. E quantas vezes numa igreja muitas pessoas querendo oferecer a Deus um louvor, querendo oferecer a Deus o melhor, segundo os seus próprios pensamentos, os melhores sons, os melhores microfones, o melhor ambiente, igrejas com ar-condicionado, poltronas maravilhosas, tapetes da igreja, altares maravilhosos, todos ali, né, prontos para adorar ao Senhor. Glória a Deus. Mas às vezes uma pessoa com o coração diferente, com o coração despreocupado, atrai a presença de Deus naquele lugar. E as pessoas, e muitos podem sentir a presença de Deus. Talvez, se não fosse a oferta de Abel, Deus nem se manifestaria naquele lugar, somente com a oferta de Caim. E infelizmente, tem muitos lugares que as pessoas entram vazias e saem sem nada. Irmãos, entenderam? Entra na igreja vazios e sai sem nada. Não aproveitou nada, não comeu nada, não bebeu nada espiritualmente. Não se alimentou da palavra de Deus. Falaram sobre 1000 coisas, cantaram 1000 hinos, mas não foi com o coração perfeito diante de Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Bendito seja Deus. Nós precisamos, amados, agradar a Deus. Amém. Nós precisamos entregar a Deus uma oferta que agrade a Ele. Porque o nosso Deus nos ama. Como eu falei, tu és um Deus que te ocultas. Está falando a palavra de Deus. Passando rápido, só para os irmãos entenderem. Quando o filho pródigo, ele quis ir embora. Ele queria os seus bens, falou: pai, dai minha parte que me cabe, porque eu vou embora. Era da vontade de seu pai de ir embora? Não era. Que seu filho fosse embora? Não era. Seu pai era obrigado a dar a sua herança, a herança de seu filho ali? Não era. Porque filho nenhum recebe herança enquanto o pai está vivo. Só se o pai quiser dividir a herança. E o pai, não sendo obrigado, mas não queria o filho indisposto junto a si. Amados, Deus não nos quer com ele indispostos. Os irmãos estão entendendo? Né?
Ele nos deu livre-arbítrio de querer estar com Ele ou não. Se queremos ir embora, podemos ir. Aleluia. Ele nos deixa ir embora, não somos obrigados a servi-lo. Então aquele filho não era obrigado a ficar junto de seu pai. E ele foi embora. Pegou, o pai lhe deu tudo que ele tinha, que era direito dele. E ele foi embora satisfeito. E ele começou a gastar tudo o que tinha, com prostitutas, com amigos deste mundo, com mulheres, com bares, com danceterias, não sei o que tinha naquela época, mas a verdade é que ele acabou com tudo aquilo que o pai lhe deu. E quando ele sentiu a sua miséria, ali cuidando de porcos, desejando comer a comida dos porcos, porque o seu estômago não tinha nada. Ele conseguiu um serviço de cuidar de porcos, e ele desejava comer das alfarrobas dos porcos. Então a sua mente despertou. Quantos dos servos de meu pai têm o que comer, e eu aqui pereço de fome. Eu vou fazer uma tentativa. Eu vou voltar. Eu vou falar com o meu pai. Ó Pai, pequei diante dos céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Meu pai, me recebe como um dos teus servos. Me deixa trabalhar com o Senhor. Só quero comida para o meu estômago. Só quero vestes para cobrir-me do frio. E ele assim fez. Ele voltou com seu coração quebrantado, com seu coração humilde, com seu coração manso. Por quê? Porque precisava do Pai. Mas quando saiu, ele não precisava, ele deu as costas, ele tinha tudo. Amados, e a palavra de Deus nos diz que não era da vontade daquele pai que o seu filho fosse embora, que quando o seu pai o avistou, e quando ele chegou diante do seu pai, e ele falou estas palavras: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus servos, como um dos teus escravos. A Bíblia diz que o seu pai se alegrou, e o seu pai ordenou aos seus servos: matai o melhor novilho, né? Preparai um grande banquete, porque o meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Oh, bendito seja Deus. Não é da vontade de Deus que nós demos as costas para Ele, mas se quisermos dar, podemos. Ele nos deu esse direito, porque Ele quer verdadeiros adoradores, pessoas que o adorem em espírito e em verdade, pessoas que tenham prazer em estar com Ele. Aleluia, bendito seja Deus. Pessoas que estão dispostas a oferecer a Deus segundo a vontade dEle, oferecer o melhor para Deus, o melhor sacrifício, a melhor oferta. E qual que é a melhor oferta para Deus? Abster-se deste mundo, do pecado deste mundo, usar o mínimo possível deste mundo. Sabe por quê? Porque coisas muito maiores que este mundo Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Aleluia. Coisas que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. As coisas de Deus não estão preparadas para qualquer um, não, amados. É para aqueles que o amam. Então vamos oferecer a Deus o melhor de nós. Amém. Porque o melhor de nós, Deus se agrada. Vamos ter o espírito manso, com o coração manso, o espírito humilde, como Davi falou: cria em mim, ó Deus, um coração
puro e renova-me com espírito inabalável. Que Deus possa abençoar os irmãos em nome de Jesus. Amados, vamos ficar de pé. Não é suficiente oferecer a Deus o que nós queremos. Nós precisamos oferecer a Deus o que Ele realmente quer, né? Um coração humilde e contrito não desprezarás, ó Deus. Aleluia. Vamos só achar um versículo aqui para nós entrarmos em oração. Diz aqui, ó, Isaías 57, versículo 14, diz: aplainai, aplainai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto e excelso, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Deus habita na eternidade. Deus está lá no seu trono. Deus está enchendo o seu trono com a sua glória, mas também com humilde e contrito de coração. Amém? Senhor nosso Deus, Pai Celeste, Deus maravilhoso, Deus glorioso e tremendo, somos gratos ao Senhor pela Tua palavra, Deus, pelo Teu amor, ó Pai, porque o Senhor, de uma maneira gloriosa, ainda tem misericórdia de nós, ainda está nos procurando. Aleluia, glória a Deus. Está procurando aqueles que se manifestam como verdadeiros adoradores, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Meu Deus, não queremos oferecer a Ti algo que não possa agradar ao Senhor, mas queremos oferecer ao Senhor aquilo que Te agrada, meu Deus. Um coração manso e humilde, um coração contrito, um coração reconhecido que necessitamos de Ti, que precisamos de Ti, e que sem Ti não vivemos, que nós não somos fortes, mas nós somos fracos, necessitados do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoa, Senhor, todos aqueles que ouvirem esta mensagem, que os seus corações sejam despertados para oferecer ao Senhor um perfeito louvor, uma perfeita adoração, e o Espírito do Senhor possa vivificar os humildes, os contritos, ó Pai. Bendito seja Deus. Senhor, sem Ti eu não sou nada. Deus, eu preciso de Ti todos os dias da minha vida, todos os momentos, ó Pai. Tem misericórdia de mim. Estou em corda bamba, o inimigo me quer derrubar, mas eu sei que o Senhor é poderoso para me manter o equilíbrio. Bendito seja Deus, aleluia. Glórias ao Todo-Poderoso. Santo é o Teu nome, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Eu peço aos irmãos que lembram do irmão Herbert em suas orações, e de todos os irmãos que estão cometidos com este mal. Que a bondade e a misericórdia do Senhor possa consolar os corações, amaciar-lhes a cama no leito da enfermidade, restaurá-los em nome de Jesus. Amém. Aleluia.